então. Muito bem, meus irmãos. Salmo de número 39. Nós vamos dar continuidade. Cada domingo nós nos reunimos aqui à noite, adoramos a Deus, e nós temos por metodologia seguirmos um livro, um texto bíblico, e a gente vai de modo sequencial. Entendemos que Deus deixou um livro para que a gente estude. Por isso nós temos orgulho, sim, de termos associado à nossa fé o livro, a palavra de Deus. A razão humana, ela não é diminuída diante da fé cristã, ela é potencializada. Como eu costumo dizer, se fosse para que nós tivéssemos revelações extraordinárias a cada domingo, Deus não teria deixado um livro, teria deixado outro tipo de oráculo, búzios, cartas, pedras, que nós pudéssemos jogar aqui e Deus revelaria a sua vontade. Mas não foi assim que ele fez. Ele deixou um livro, a sua palavra. E desta forma, seguimos o modo que nós consideramos o mais inteligível, o mais correto. Nós, como lemos qualquer livro, versículo a versículo, página a página, capítulo a capítulo, do início ao fim, para que a compreensão se dê da forma mais precisa, de modo que a gente se afaste o menos possível da mensagem original. Palavra que é inspirada, e isto quer dizer, inscrita, movida, o autor último é o próprio Deus. E assim como fazemos às quintas-feiras, estamos estudando o livro do profeta Jeremias, estamos estudando na EBD o livro do profeta Isaías, e em cada momento nosso vamos diante do texto bíblico, versículo a versículo, livro a livro, no Antigo e no Novo Testamento, e assim conhecendo a palavra de Deus da melhor forma possível, sempre na dependência do Espírito Santo, que Ele ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a palavra da qual Ele mesmo é o autor último. E eu falo autor último porque, obviamente, Ele usou pessoas, homens, dentro dos seus contextos, das suas características, para que elas fossem usadas por eles, para que, então, registrassem as suas palavras, palavra de Deus. Salmo de número 39, isso quer dizer, então, que no domingo passado lemos o Salmo de número 38, e se Deus permitir, se aqui estivermos domingo que vem, o Salmo de número 40. Às vezes, de forma extraordinária, 2 salmos, mas, de modo ordinário, um salmo a cada domingo. Muito bem. Vamos fazer a leitura e depois nós vamos orar mais uma vez. Ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua, dá-me conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade.
Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Nós vamos orar, reconhecendo a nossa limitação, pedindo que Deus nos abençoe nesse tempo. Mais uma vez, nossa irmã Bárbara já orou, vamos orar mais uma vez. Deus, estamos diante da Tua palavra, perfeita e santa, mas não há entre nós esse tipo de condição. Somos imperfeitos e impuros diante da Tua santidade, diante da Tua perfeição, diante da Tua palavra que é poder. Então, Senhor, queremos suplicar ao Senhor que o Senhor ilumine nosso coração, de modo que possamos compreender com clareza, apesar de nós, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console, que o Senhor edifique a igreja, que o Senhor salve para o louvor da Tua glória. Oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de eu iniciar, ou melhor, continuar, Vitão, irmãos do som, deu algumas falhadas aqui no microfone para mim. Mantém aqui, continua? Pode continuar? Tá bom. Então, vamos lembrar de algumas coisas, né? Estamos chegando ao final do primeiro livro dos Salmos. Se você já ouviu, tenha paciência, porque eu repito sempre as mesmas informações básicas, e é assim que a gente vai consolidando o aprendizado. O livro dos Salmos é uma compilação de várias canções. Salmos quer dizer isso, um salmo quer dizer uma canção, uma música. E era assim que era registrada parte daquilo que o povo de Deus na antiguidade, chamado de Israel, cantava. Tudo que eles cantavam está registrado? Não. Temos aqui os salmos, parte daquilo que era cantado. Os salmos, muitas vezes, eram orações de lamento, muitas vezes eram motivos de agradecimento. Mas como a música bem cumpre o seu papel, ela também serve para, pela repetição, pela arte da poesia da música, serve para ensinar, para louvar a Deus e para ensinar o povo as verdades, os princípios. Então, este livro, que nós chamamos no plural de Salmos, é uma compilação de várias músicas inspiradas por Deus. E, notadamente, se identifica 5 livros dentro desse livro, ou seja, 5 cancioneiros, 5 inários, como você quiser chamar. O primeiro cancioneiro, o primeiro livro de canções, vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Esse é o primeiro livro dos Salmos. Aí depois do 42 ao 72, e assim sendo dividido todos os 150 salmos em 5 livros. O que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos fazer é terminar este livro. O primeiro cântico, o primeiro compêndio, a primeira compilação de cânticos, que termina no Salmo 41. Todas as vezes que eles terminam fazendo uma confissão, bendizendo a Deus. Cada um dos livros falam algo parecido, como termina o Salmo 41. Se você puder virar e chegar lá no versículo 13 do Salmo 41, você vai ver uma expressão bendizendo a Deus. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Está encerrado o primeiro cancioneiro. Aí, se você for lá no Salmo 72, se você chegar e ver o Salmo 72, ele também termina com uma voz bendizendo a Deus. Cada um dos salmos tem esse tipo de conclusão. É a indicação que há um fechamento de um livro, de um cancioneiro. São, então, 5 cancioneiros, 5 compilações, 5 livros de músicas, que, ao total, temos, então, o Salmo de número 39. Quando eu vou fazer visitas, quando eu vou orar junto com os enfermos, junto com os que estão enlutados, é muito comum
não só eu, a Igreja de Cristo, no decorrer do tempo, que nós usemos os salmos. Quando você vai diante de uma pessoa que está com depressão, com abatimento da alma, seja por uma circunstância de morte, de doença, é muito comum que os salmos sejam lidos. Por quê? Porque é uma literatura que fala muito da angústia, fala muito da dor, fala muito da realidade humana. Obviamente, não é só lamento, ele também traz momentos de gratidão, de alegria. Mas também, quando ele fala de gratidão, ele fala da alma humana, no momento de alegria, de contentamento, de satisfação, de gozo. Então, ele fala muito das nossas emoções, das nossas angústias, das nossas dores, das nossas dificuldades. Tudo isso que é pertinente à existência humana. Então, não por um acaso, nós encontramos livros de meditações diárias que são baseados no livro dos Salmos. É muito comum. Nós já distribuímos aqui, inclusive, um livro de meditação diária que era baseado no livro dos Salmos. Se você não conhece, mas já ouviu falar, pelo menos, das Confissões de Agostinho, Agostinho de Hipona, chamado como um dos pais da igreja, século V, o livro de Confissões de Agostinho, que eu já indiquei várias vezes, que eu amo, ele é basicamente, um livro que relata as experiências de Agostinho e faz link com os Salmos. É lindo, e eu faço aqui a indicação para quem ainda não leu, que faça uso do livro dos Salmos. É um convite à devoção, é um convite ao culto pessoal. É muito bom o livro As Confissões de Agostinho, e ele é repleto de salmos, fragmentos. Jesus e os discípulos usaram muitas vezes os salmos, muitas vezes. Eu acho que depois do livro de Deuteronômio, o livro dos Salmos é o livro mais usado por Jesus, depois do livro de Deuteronômio. Jesus usa muitos salmos, muito. Por isso que muitos desses salmos também vão ser chamados de salmos messiânicos, porque apontam para a pessoa de Cristo Jesus. Chegamos, então, à parte já final do primeiro livro dos Salmos. E chegamos ao Salmo 39. E o que esse salmo basicamente fala? Ele fala basicamente de duas coisas. De um tipo de angústia, e que tem a ver com a nossa vivência, os nossos relacionamentos, e a esperança exclusivamente em Deus. A esperança nesta vida, a brevidade dessa vida. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as duas ideias contidas neste texto, que o crente, o que crê neste Deus, no Deus da Bíblia, ele é uma pessoa comum. Ele não é um alienígena. Ele tem angústias, sofrimentos, dores, momentos de ânimo, momentos de desânimos. Ele tem momentos de tristeza profunda, de abatimento, momentos de contentamento. Ele é como qualquer pessoa. Ele fica doente, ele fica desempregado. Ele não tem nada de especial na vida dele. Ele é uma pessoa comum por si mesmo. Ele vive a vida comum. Ele vai para o trabalho, ele enfrenta trânsito, ele tem dor de barriga, ele tem tudo que todo mundo tem. Ele não é um ser extraordinário, ele é um ser ordinário. Então, todas as angústias que as pessoas passam, o crente em Cristo Jesus também passa. Mas há uma diferença. E esta diferença não é o que nós temos em nós mesmos, mas a presença de Deus. É como se passássemos pelas mesmas tempestades, pelas mesmas angústias. Falar nisso, ontem choveu bastante, né? Eu fiquei na varandinha do meu apartamento e a chuva não parava, muito tempo chovendo, um volume grande. Então, isso serve também para nos ilustrar. O crente é alguém que está no mesmo barco, com as mesmas pessoas, a mesma tempestade, os mesmos raios, mas com uma diferença. Nós sabemos e conhecemos o Deus que manda a tempestade. A diferença é em que nós não nos sentimos desamparados. A diferença, a despeito da nossa fragilidade, que é igual,
sabemos onde vai chegar. E eu não estou falando de religião, porque religião é uma forma, qualquer uma, a evangélica, as de matrizes africana, a budista, a espírita. Religião é uma forma criada pelo homem de apaziguar a necessidade que o homem tem de relacionar-se com este Deus. Só que a Bíblia nos mostra que há somente uma forma, e falávamos isso na classe de novos membros. Abri um parênteses aqui. Na turma da Ludmila, que também foi uma turma grande como esta, né, da classe de novos membros, eles diziam assim, a gente vai sentir falta de duas coisas na classe de novos membros. Os spoilers da pregação de domingo à noite, e a gente vai deixar de ser citado, porque a gente é sempre citado no culto à noite, né? Porque, obviamente, foi cedo, e a memória está fresca. E nós falávamos isso hoje na classe de novos membros, a respeito da condição humana, que não é por causa de religião, não é por causa da condição do ser humano em si mesmo, mas pela presença de Deus, que nos traz uma garantia, que nos traz uma esperança que ultrapassa a religião. O que eu quero dizer? Que para nos relacionarmos com esse Deus que tanto precisamos, e todo homem precisa, só existe um caminho. E falávamos isso hoje na classe de novos membros. No Antigo Testamento, ou seja, na Antiguidade, ou hoje. Aqui, na África ou no Oriente. Só existe um caminho para que o homem seja reconciliado com Deus. E este caminho não é um pastor, não é uma igreja, não é uma denominação, não é uma filosofia religiosa, não é a tua obra. Esse caminho único e exclusivo é Cristo. Porque foi pela entrega sacrificial dele na cruz do Calvário que os nossos pecados foram perdoados. E uma vez perdoados os nossos pecados, então nós temos a nossa relação com Deus pacificada. Então podemos contar com este Deus. Então entenda, Davi, ele é um crente, ele é um religioso, mas ele é um cristão. Um cristão, Hilton, no Antigo Testamento, sim. Porque só há salvação, esperança em Cristo, em toda época, em todo lugar, sempre. Não há possibilidade do homem promover para si mesmo esta reconciliação, só por meio da pessoa do Filho bendito, Cristo Jesus. Os que viveram antes de Cristo foram salvos pelo Cristo que viria. Os que viveram historicamente depois do Cristo foram salvos, crendo nele, pelo Cristo que já veio. Mas ele é o único caminho, o único que é de fato a verdade e o único que é em si mesmo a vida. Não é obra nenhuma, não é religião, não há nada que se possa fazer. Então, esse salmo, ele fala da angústia de um homem, mas um homem que tem esperança. Da angústia de um homem que passa por angústia, por dificuldade, como todo mundo. Mas ele olha para a sua própria existência e entende que a sua existência é breve. A de Davi era breve, mas a tua também. A minha também. A nossa é como a flor do campo, Salmo 103. Hoje ela está ali, viçosa. Amanhã bate o vento e já não mais existe. E a única esperança diante dessa finitude dura é uma pessoa. Repito, não é uma religião, é uma pessoa. Cristo Jesus, o Rei da Glória. Vamos para o Salmo. Dito isto, esse salmo é muito interessante. Ele é difícil. E por que o salmo é difícil? Não é porque as ideias são complexas, porque há doutrinas profundas. Alguns textos de Paulo, Pedro vai dizer, que são difíceis. Pedro vai dizer isso, que tem um grau de complexidade. Não.
Aqui não há doutrinas muito complexas, está falando de alguém que está passando por angústia. Mas, às vezes, nós podemos ter, a partir de mim mesmo, da minha própria limitação, podemos ter dificuldade de entender o Salmo. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de entender as vozes. As vozes. Em que ambiente? Quem está falando para quem? Qual é o ambiente deste diálogo? E quando a gente entende isso, então, a gente consegue decifrar, entender a mensagem do texto. A gente entende que é uma mensagem simples, embora profunda e poderosa. Então, a palavra começa dizendo: ao mestre de canto Jedutum. Eu tenho dito para vocês que essa parte do texto é Bíblia. Essa parte que está em negrito, na minha versão está a vaidade da vida. Isso não é Bíblia, tá bom? Isso é editor que coloca para mostrar o tema. Mas essa parte que vem a seguir, ao mestre de canto Jedutum, Salmo de Davi, isso é Bíblia. Isso é parte integrante do texto original, do texto na língua original. Então, se é a Bíblia, precisamos ler a Bíblia. Algumas dessas expressões introdutórias nós não entendemos. Algumas servem só para mostrar quem é o autor. Neste caso, essa música foi direcionada para alguém que era responsável pela música. Se fosse a Igreja Congregacional em Cachamorra, e o texto é de Davi, ele é o autor humano do texto, a gente poderia dizer: ao mestre do canto, Vitão. Tá bom? Diretor do departamento de música, caminhada para ele. Para quê? Para que ele pudesse, quem sabe, colocar melodia, quem sabe, organizar os músicos. Lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 25, é citado esta pessoa, ele é responsável pela música. Se a gente pensa na Igreja Congregacional em Cachamorra, na nossa organização, ele é o diretor de música. Ele é alguém responsável pela parte da música. Então, sabemos que essa canção, escrita por Davi, e não sabemos se a melodia também foi composta por Davi, mas foi direcionada para Jedutum. Qual a relevância disso? Historicamente, a gente sabe que essas pessoas foram partícipes desse processo de adoração, de culto, e que a autoria é de Davi. Como esse primeiro livro, os 41 salmos, quase todos são de Davi. E 50% dos salmos, das canções, dos 150 salmos, 50% aproximadamente é de autoria de Davi. Então, essa canção foi direcionada ao mestre, para ele, ao mestre de canto Jedutum. E aí o autor, Salmo de Davi. E eu quero que você perceba que já no primeiro versículo, a gente vai identificando as vozes, porque é uma poesia, e ela usa essa figura de linguagem. Ele está falando com ele mesmo. É alguém que está falando da sua alma. E é comum isso nos salmos. Bendiz, ó minha alma. O autor está falando consigo mesmo. É uma expressão voltada para ele mesmo. É um diálogo introspectivo. Disse comigo mesmo. Você fala com você mesmo? Lá na Campo Grandense, igreja que eu estive pastoreando como pastor auxiliar durante 10 anos, um dia eu encontrei uma irmã num diálogo profundo com ela mesma. E aí eu falei: e aí, quem está vencendo esse diálogo? E até hoje eu brinco com ela, o nome dela termina no plural. Ela é esposa de um rapaz querido que eu vi adolescente, Claudinho, o nome dela é Isis. Eu falei: teu nome é Isis com S no plural, porque é mais de uma pessoa que está aí, né? Um diálogo contínuo. Aí ela riu e falou: conta para os outros, o pastor me pregou eu falando sozinha. Então, você fala sozinha? Existem pessoas que falam sozinha, né? Consigo mesmo, fica falando, né? Às vezes até a discussão fica acalorada. Tem gente aqui que fala sozinha? Isso, né? Tem, a irmã Francisca já se entregou, né? Muito bem. Mas, mesmo que você não chegue a este ponto, como a querida Isis, como a irmã Francisca, e eu sei que tem mais gente que faz isso, mesmo que você não chegue a esse ponto,
isso quer dizer que ele está refletindo. Ele está tratando consigo mesmo. É uma reflexão pessoal. É algo que está sendo travado no seu íntimo. Então ele diz, disse comigo mesmo. Ele está concluindo. Vou uma conclusão. Guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na presença, quando estiver na minha presença o ímpio. Opa, já sabemos de uma questão. E essa ideia do falar vai estar muito presente nesse salmo. Não é a ideia central, mas ela vai estar sendo repetida. Então, aqui nós já temos a primeira ideia. Davi está falando com ele mesmo. A partir daí, ele vai travar um diálogo com Deus. Mas, nesse primeiro momento, o Salmo registra. É uma conversa dele mesmo. Ele está chegando a uma conclusão. Eu não sei quanto tempo ele ficou refletindo sobre isso, mas ele está chegando a uma conclusão. E qual é? Eu vou calar a boca. Eu vou calar a boca. E o texto já nos dá a indicação. Eu vou calar a minha boca na presença do ímpio. E aí, a gente que tem estado aqui e temos estudado o livro dos Salmos juntos, sabemos que Davi passou por vários momentos de adversidade, de momentos de calúnia, de perseguição, onde as pessoas difamaram ele, onde as pessoas tramavam contra ele, quando as pessoas queriam tirar a vida dele, vários e vários momentos de adversidade. E o que Davi está dizendo neste momento, que possivelmente é um desses momentos de crise, ele está dizendo, vou ficar calado. Ele está tomando uma decisão, e ele está fazendo isso para não pecar. Porque se ele falar, ele vai falar indevidamente. E ele, então, está guardando a língua. Ele vai usar a ideia de um cabresto, de uma mordaça. Algo que poderia até mesmo ser traduzido por cabresto. Cabresto que o animal usa para ser guiado, que toma a boca, uma mordaça. Vou ficar calado. Talvez você já tenha experimentado isso muitas vezes na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, no seu trabalho. Vários momentos que você, se abrir a boca, se for falar, você não vai falar o que é correto, o que é devido. E, como eu disse, o crente não é uma pessoa diferente de todas as pessoas. Ele tem as suas angústias. Ele também usa a palavra para comunicar a sua insatisfação. Ele também usa a palavra, a boca, a língua, expressões que refletem a ideia do falar, para mostrar as injustiças. Ele também usa isso para proclamar as boas novas, para se defender. Ele é um ser que comunica, como todo mundo. Mas Davi está cercado de pessoas que querem o seu mal. E pessoas que desejam vê-lo pelas costas. Pessoas que há muito tempo vêm agindo contra ele. E ele não quer pecar. Então, uma decisão santa. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos, de fato, conter a boca, conter a língua. E esse é o primeiro momento. Davi está desejando, ou melhor, decidindo, vou ficar calado. Não é ficar calado, mudo, em penitência, como alguém que está se autopunindo. Eu não vou falar indevidamente. Não é como na cultura apostólica romana, onde, sobretudo na Idade Média, as pessoas pagavam autopenitências e fazia parte das penitências ficar em silêncio. Não, não é isso. Não é uma forma de alcançar a graça, receber perdão. Não, é evitar de pecar. Então, Davi está dizendo, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Então, a primeira voz é de Davi consigo mesmo. A partir daqui, ele vai estar falando com Deus. Mas, do versículo 2 ao versículo 6, nós vamos perceber que é uma fala onde Davi nos lembra muito Jó. A partir daqui, a gente vai ver que o calar não foi suficiente. E que se Davi se calou para não pecar, ele vai pecar por inflamar-se por dentro. Pareceu que isso seria uma solução, mas o ficar quieto diante dessas pessoas fez com que Davi continuasse num processo de pecado, abrasando-se, ficando
em fogo, em ira, em insatisfação. Ou seja, não deu certo. Mas lembra que eu falei no início? Nós, o crente, a igreja, nós temos uma única diferença. É que há em nós uma esperança, um porto, um lugar seguro, que é o próprio Deus. E essa angústia de Davi, por ele ter ao Senhor, pode desaguar naquele que é a nossa esperança. Ele vai fazer isso, o texto nos apresenta, de uma forma, primeiro, indevida. Quase, poderíamos dizer, de rebelião contra Deus. Vamos ver do versículo 2 ao versículo 6. Então ele vai dizer: emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Lembra? Ele se calou para não pecar, mas não deu certo. Ele está chateado, ele está triste, ele está angustiado. Não resolveu, piorou. Internamente, piorou. Ele não agiu mal diante das pessoas, mas o seu coração piorou, esteve mais angustiado. E o texto vai dizer: esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se fogo, olha a figura de linguagem, olha a ilustração. Ele está falando de um coração que está ardendo. Ele ficou calado, mas o coração dele continua ardendo. Ateou-se fogo, então, disse eu com a própria língua. Ele não falou, agora ele vai falar. Ele não falou diante dos ímpios, mas agora ele vai falar. E qual é a diferença? Ele vai falar diante de Deus. Ele vai falar a Deus. E perceba, no que a gente vai notar até o versículo 6, que é uma palavra de um filho rebelde. Ele vai acusar Deus. Lembra muito Jó, em dado momento. Ele vai reagir diante desse momento, dizendo: a vida é assim mesmo, a vida não presta. É o Senhor que é culpado. Eu passo por dificuldade, o Senhor faz com que a gente viva desse jeito mesmo. Ele, lembrando Jó, vai responsabilizar Deus pelos seus sofrimentos. Lembremos-nos, a construção desta narrativa. Ele se sente injustiçado e insatisfeito, mas cala-se. Na continuidade do texto, isso não resolveu. O coração dele inflamou-se, a intimidade dele, o âmago está pegando fogo. Mas ele é diferente em um aspecto dos que passam angústia assim. Ele tem quem o ouça. Ele tem a quem recorrer. Ele tem a quem pedir socorro. Mesmo que na sua limitação, mesmo como um lamento, mesmo que querendo acusar a Deus, é diante desse Deus que ele vai. Então o Salmo continua, e perceba que ele vai dizer: então disse eu com a minha própria língua. E essa expressão, como eu disse, ela vai estar sendo repetida. Dá-me conhecer, Senhor, o meu fim. Assim, já está ruim mesmo? Quando é que eu vou morrer? Quando é? Me diz aí, qual é o tempo do meu fim? Já está ruim, já está difícil. Me dá aí, porque a minha vida é tão dura. E qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade? Assim, o Senhor tem visto a minha angústia, o Senhor tem visto a minha aflição, eu continuo nessa, eu me calei, e eu fiquei quieto, mas não resolveu o problema. E o meu coração, pecador que é, o que aconteceu? Eu continuei me abrasando, continuei me enfurecendo, eu fiquei calado. O ímpio não viu o testemunho ruim, mas eu estou aqui sofrendo de igual modo. Não mudou. Então diz logo quando eu vou morrer. Diz aí. E com a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade, deste aos meus dias, e perceba que ele está num processo de responsabilização a Deus. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. É uma verdade, ele está pondo verdades. Alguns palmos da mão.
Ou seja, a minha vida não é curta mesmo? Ele está falando a verdade, é mesmo, é curta. A tua, a minha. Nestes meus dias, o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Rafael, posso te pedir um favor? Você pode botar a NVI nesse momento? Só nesse momento e em outro, por favor. É pura vaidade. O que ele quer dizer? A palavra vaidade aqui não é vaidade de quem está preocupado com estética. Quem está preocupado em ficar bonito, com a roupa adequada. Esta expressão quer dizer que é um sopro. É vã. É isso. Com efeito, e ele complementa no versículo 6, com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe a quem os levará. Mesmo que ele seja rico, vai ficar para quem? Perceba que é um lamento. Ele está dizendo, então diz logo quando eu vou morrer, porque a minha vida é curta, passa rápido, e provavelmente Davi escreve esse salmo já idoso. E ele ainda olha para as suas riquezas como rei e diz, tudo que eu tenho vai ficar. Então diz quando eu vou morrer. Porque está difícil para mim. E é interessante, esse é o versículo 6. Volta no 5, por favor, Rafael. Interessante que essa versão não traz. Mas é legal a gente saber disso, né? No texto original tem um sinal que a NVI reproduz e que esta versão, revista e atualizada, todas são boas versões, retira. Isso é uma informação para a música, que é pausa. Pausa. Para a música. Sabe, na escola de samba, que tem a parada da bateria, vem batendo, pá, a parada. Eu não sei de quanto tempo era essa parada, como se dava. Na verdade, eu sou o cara menos apropriado para falar de música, eu não entendo nada. Eu fico aqui maravilhado, ouvindo, e agora eu já consigo identificar os instrumentos, e eu fico tão feliz, tão bonito, mas não entendo nada. Mas eu entendo uma coisa, a música está mandando parar. Para. E há uma compreensão comum que esta pausa, ela se repete diante das mesmas expressões 2 vezes. E qual é a expressão? Vaidade. Que quer dizer nulidade. Aqui e no versículo 11. Pode ir lá no versículo 11, Rafael, por favor? Também na NVI. Pausa. As 2 vezes que ele fala que a vida é vã, em 2 momentos da canção ele fala, pausa. E há um senso comum de que há uma indicação por uma reflexão sobre o que está sendo falado. No versículo 5, que fecha a ideia no versículo 6, e depois no versículo 11, a ideia da pausa está presente sempre depois da palavra vaidade. No versículo 5, Davi está colocando diante de Deus. No versículo 11, é outro contexto. A ideia é a mesma, mas já dentro de um outro ambiente. Qual é o ambiente desse momento? Diz-me, Senhor, quando eu vou morrer, porque está difícil para mim. Eu fico calado, os ímpios não recebem nenhum mau testemunho, e para que a gente entenda, quem são os ímpios? Não é a ideia de alguém que é bom e alguém que não é bom. Não, não é isso. É a ideia de quem é salvo em Cristo e quem não é. Esta é a ideia de ímpio e pio. Não é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Porque nenhum de nós somos bons. É o que foi salvo em Cristo Jesus e o que não foi salvo em Cristo Jesus. E nesse momento, ele está apresentando diante de Deus essas verdades, mas dentro de um ambiente com quem está com o coração abrasado. E assim como Jó coloca diante de Deus, Senhor, me mostra qual é o tempo do meu fim, porque está difícil viver assim. Eu me calo, dou bom testemunho, é verdade, mas está aqui, ó. Então me diz logo,
Me diz logo quando chega o meu fim, porque eu já cheguei a uma conclusão. Que a minha vida é como alguns palmos. E o que eu tenho, tudo vai ficar aqui. Tudo é vaidade. Quem usa essa expressão? Salomão. É interessante que, às vezes, mesmo no ambiente de insatisfação, mesmo no ambiente de ira, mesmo no ambiente que não é um ambiente mais santo, podemos falar verdades. E isso que nos parece que está acontecendo com Davi. Ele está falando uma verdade. A nossa vida é breve. Ontem, eu era o Titinho lá em Santa Margarida. Ontem eu estava jogando bola lá na pracinha da 22. Ontem. E quando eu vejo uma criança me chamando de vô, o Salmo 103 está certo. É breve, é rápido. E o que Davi também diz, em consonância com o que o Salmo 103 diz, é a mesma verdade. É breve. Você que é jovem, se você for muito bem sucedido, você vai ficar velho e morrer. Se você for muito bem sucedido, você vai ficar velho, doente e morrer. Quem? Todos vocês. Se você não for muito bem sucedido e acontecerem percalços, você nem vai ficar velho, você vai morrer antes. E não tem escapatória. Não há. Aliás, só uma escapatória. Cristo. Aquele que nos garante a ressurreição e a vida eterna, pelos seus méritos. E Davi, na sua angústia, está clamando ao Senhor, o que nos parece legítimo diante do sofrimento. Senhor, a vida é muito difícil, a vida é muito dura. E o crente não é diferente de todas as pessoas, com uma exceção. Ele tem a quem recorrer. Ele tem uma esperança que lhes é entregue, a esperança viva, a certeza de que nunca, absolutamente nunca, ele estará sozinho. E que o amanhã não está ao acaso, mas garantido pela morte e ressurreição de Cristo. O que vai acontecer comigo daqui a 20, 30, 40 anos? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Nada poderá me separar do amor que há em Cristo Jesus. Onde eu estarei, do ponto de vista geográfico? Quais serão as minhas condições de saúde, se eu aqui ainda estiver? Eu não sei. Não há garantia de nada. Eu só tenho uma garantia. Só uma garantia. Eu estarei em Cristo. Eu só tenho uma garantia com relação ao amanhã. Uma garantia. Eu estarei em Cristo. Ele me outorgou esta garantia pela sua vitória na cruz do Calvário. É legítimo, sim, que passemos por angústia, por dificuldades e questionemos a Deus. E que tenhamos momentos como o de Davi, de profunda angústia, porque somos pessoas comuns. Não há nada de extraordinário em nós. Mas Davi leva ao Senhor a sua dúvida, a sua angústia. Ele questiona a quem ele pode questionar, porque ele pode trazer resposta. E parece que a partir do versículo 7, então, muda-se o ambiente. Por isso que é importante nós reconhecermos as vozes, os ambientes do Salmo. Ele começa falando com ele mesmo, e depois ele vai concluindo que a vida dele está muito difícil, porque ele tentou agir corretamente, mas isso não lhe foi suficiente. Então ele pega a sua indignação, ele pega a sua luta pessoal, a sua angústia, e ele apresenta diante de Deus. E por fazer isso, assim como aconteceu com Jó, ele tem a resposta devida.
E o final do Salmo, você percebe claramente que ele vai produzindo, construindo, elaborando uma ambiência de culto pacificador. Um ambiente que vai se tornando um ambiente de esperança, de paz. Ele começa com uma oração. Agora vemos não mais um lamento, uma reclamação, mas agora nós vemos uma oração, que nesse momento nem é chamada de oração, mas você vai identificar, é uma oração. E a partir do versículo 11, 12, isso vai ficar claro, o texto vai dizer, ele está orando, é culto. Então o versículo 7 diz, e perceba a mudança, e eu, Senhor, que espero? Agora há um processo de submissão, não mais de reclamação, mas ele está perguntando. E a expressão, e eu, Senhor, é alguém que está se colocando humildemente diante da sabedoria de Deus. E eu, Senhor, que espero? E a afirmação, E a afirmação que se segue revela que todo esse questionamento agora começa a ser conduzido por um lugar que só o crente pode ter, de esperança. No governo Lula, no governo que virá depois do governo Lula, no seu trabalho, no seu dinheiro, na sua saúde, na sua juventude. Não. A nossa esperança não está em ninguém fora de nós mesmos. A nossa esperança não está em nós mesmos. A nossa esperança não está nos recursos financeiros que podemos juntar. Porque o próprio Davi já disse, perece, vai embora, e eu não posso levar o meu tesouro. A esperança não está em outro lugar, a não ser no próprio Deus. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Então o texto vai conduzindo e vai saindo desse lugar de um homem abrasado, de um homem angustiado, para um lugar de paz, de esperança, de certeza. E só a igreja, só Cristo pode nos dar isso. Diante da evidência da morte, da doença, da falibilidade dos seus recursos, da sua capacidade. Tudo que temos e somos é falível. Tudo que temos e somos é transitório, provisório. Se você coloca a esperança nisto, é passageiro. Vai ruir. Em algum momento vai acabar, vai quebrar, não mais vai existir. E é legítimo que, como somos seres da história, que estamos dentro de um cenário histórico, no lugar, no tempo, que essa vivência, ela nos traga angústia, dificuldades. Que diante das dificuldades que nos cercam, das frustrações, das dores, nós venhamos a desfalecer. E até mesmo questionar a soberania de Deus. Como assim? Por quê? Mas se de fato, você teve um encontro salvífico com Deus por meio de Cristo Jesus, você sabe, no íntimo do seu coração, que está ruim e pode até piorar, mas há um lugar de paz e de esperança que te aguarda. E este lugar é a presença de Cristo na eternidade. Para e pensa. Você que é crente, que vida terrível é esta sem Cristo? Porque mais cedo ou mais tarde, o homem olha ao redor e conclui, deu ruim. O que eu tenho quebra. O que eu tenho enferruja. O que eu tenho fale. Então ele olha para as suas mãos, e agora? E amanhã?
Nós também passamos por isso. Nós também passamos por dificuldades. Nós também passamos pelas mesmas dores. A tempestade também chega. Ontem falávamos com a diretoria do departamento infantil e falávamos da casa do Ferraz e da Bárbara. Bárbara ainda está aqui dentro? Ferraz estão ali, né? O que aconteceu, Bárbara? O que aconteceu, Ferraz? Hã? Encheu de água. Puxa vida. Como assim? É assim. Hoje está, amanhã não está mais. Hoje tem, amanhã não tem mais. Hoje, os irmãos passaram aqui um tempo limpando aqui a sala dos instrumentos, encheu de água. Ontem, quando os irmãos do departamento infantil chegou, o telhado que dá para as salinhas tinha caído, parte, o telhado não, o forro, e estava cheio de árvore aqui. É assim, irmãos. Davi também passava por angústias, por dificuldades. Mas ele pergunta, e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Então ele começa num processo de confessar a Deus que aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele estava vivendo, é uma condição de alguém que está pecando, que não está sabendo lidar com a dificuldade. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio, ou seja, a vergonha do insensato. Ou seja, ele volta ao tema lá do início. Não deixa que eu viva como alguém que não te conheça. Dê um mau testemunho diante da realidade, da dificuldade, da circunstância dura. E ele vai, de novo, usar a expressão que tem a ver com falar. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizesse isso. Aí ele já agora está concluindo, como Jó. Essa crise, ela é condução de Deus. Essa dificuldade, ela é condição. Não é mais como alguém que está lamentando, mas alguém que está confiado. A tempestade, ela existe. E ela não acontece se não for pela autoridade de Deus. É tempestade, mas o Senhor está no controle. É tempestade, é difícil, é duro, mas o Senhor está guardando. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Ou seja, ele está clamando a Deus para que agora ele pare de reclamar, que ele pare de agir como um insensato. Senhor, a tua disciplina me alcançou. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo que é o teu cuidado. Eu estou entendendo que o Senhor está cuidando da minha vida. Eu estou entendendo que esta parte dura, difícil, faz parte da minha existência. E é assim, irmãos, às vezes Deus promove a cura diante do doente. Às vezes Deus não promove a cura. Às vezes Deus abre o emprego para aquele que está precisando. Às vezes não. Às vezes Deus promove aquilo que nós tanto desejamos de uma forma extraordinariamente espetacular, nós nem aguardávamos e Deus faz, promove a cura, o emprego vem, ou qualquer outra coisa que nós estejamos precisando, como Davi estava precisando que esta crise, que esta angústia parasse. Mas agora ele reconhece que de alguma forma Deus está permitindo isso. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destrói nele, como traça, o que tem de precioso. Com efeito, todo homem, o que ele quer dizer? Toda a nossa existência é pura vaidade. E aí, mais uma vez, pausa, medita. Todo homem é pura vaidade. O que esse texto nos indica, nos aponta, é para que haja uma entrega, uma confiança, o reconhecimento de que Deus está cuidando. Não adianta a gente lutar pensando que a nossa força irá, de alguma forma,
alterar o nosso destino. Nós podemos, de alguma forma, alterar as circunstâncias. Às vezes é possível, às vezes não. Às vezes aquilo que queremos tanto que aconteça ocorre, às vezes não. Mas seja para um, seja para outro, seja para o crente ou seja para descrente, é rápido, é passageiro, é vão. Se não for o Senhor, não é isso que o Salmo 127 nos diz? É isso que o Salmo 127 diz. Se não for o Senhor a edificar, é vão o nosso trabalho. Se não for o Senhor a vigiar, é vão o nosso trabalho. É isso que o Salmo 127 nos ensina. É vão. A vida humana é vã, é passageira. E ele, mais uma vez, dá pausa. Para, pensa. Porque talvez você esteja ansioso, ansiosa, diante das circunstâncias. Talvez você esteja desejando que as circunstâncias mudem de acordo com a tua necessidade, o teu desejo, a tua vontade. Pode acontecer hoje, amanhã, mas pode não acontecer. Então, diante dessa realidade, daquele que começa falando consigo mesmo, estando cansado, aflito, com o coração inflamado, depois passa a culpar a Deus, e aí, na sequência do texto, ele começa a colocar a esperança no Senhor. A partir do versículo 12, isso que já é uma oração desde o versículo 7, ela é identificada como oração. E ele vai dizer: ouve, Senhor, a minha oração. Não está falando mais consigo mesmo, não está mais reclamando diante de Deus, não está mais falando diante de Deus, chegando a conclusões a respeito da nulidade da nossa vida, mas versículo 12 e 13 é o ápice dessa canção, dessa música. A minha vida está nas suas mãos. E nos parece que Davi está no final da vida. E o que Davi quer viver é o final da vida na paz do Senhor. Então ele diz: ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não está mais acusando a Deus. Não está mais com o coração inflamado. Mas está clamando a quem pode socorrê-lo. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças. Como eu disse, a ideia do falar está presente em todo o salmo. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. A mesma ideia. A vida aqui é rápida. Passa logo. O que ele está dizendo é, a ideia do sou forasteiro é a mesma ideia de é pura vaidade. Ele está chegando à conclusão, e eu quero repetir com vocês essa parte final, para que isso fique bem claro em nossa mente. Ele está concluindo. E agora, não mais alguém que está lutando consigo mesmo, inflamado, mas está pacificado. E ele está dizendo, daqui a pouco eu vou morrer. É isso que Davi está dizendo. Mais um pouquinho eu vou morrer. Que o final da minha vida seja em paz. Eu não quero mais lutar, no íntimo do meu coração, com Deus. Socorre-me. Não precisa mais me repreender. Tá bom, eu entreguei os pontos. Seja na dor, seja na alegria. Eu estou nas tuas mãos. Não precisa mais me repreender. Eu estive uma vez afogado. E eu, no fundo do rio, eu já contei isso. No fundo do rio eu me debatia e me debatia. Eu não queria morrer. Mas chegou um momento que eu parei de me debater. Chegou um momento em que eu comecei a lembrar num flash de toda a minha vida, jovem vida.
E eu fui tomado por uma paz, irmãos. Uma paz. E por algum motivo que tem a ver com os desígnios dele, eu fui retirado daquele rio. Meu corpo veio à tona e, pelo auxílio das vozes que gritavam para que eu tivesse um pouco mais de força e conseguisse chegar à margem, eu consegui chegar até a margem. O que Davi está apresentando nesse salmo é um homem que está lutando, legitimamente. Mas ele está no final da vida e ele fala: chega. Seja em circunstâncias boas ou circunstâncias difíceis, estou entregue nas tuas mãos. Não precisa mais me repreender. Eu já entendi. Eu não sou o Senhor da história. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento. Desvia de mim o olhar não é deixe de estar comigo, não. Tá bom, chega, não precisa mais me repreender. Sabe o pai que fica olhando para o filho que está fazendo uma coisa feia? Estou te vendo. É isso. Não precisa mais me olhar com repreensão. Já entendi. Deixa eu morrer agora. Viver o final da minha vida como eu preciso. Como? Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Já entendi. É com o Senhor, não é comigo. Desvia de mim o olhar para que eu me tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Antes que eu morra. E eu queria terminar este lindo salmo. Os salmos são lindos, lindos. Eu queria terminar propondo uma leitura o contrário, que nos ajuda a entender a ideia final do texto. Imagine que o salmo terminasse assim, nesta ordem, e não como nós lemos, a partir do versículo 12. Se ele começasse assim: antes que eu passe e deixe de existir. Se ele começasse como terminou: antes que eu morra, Senhor. E essa é a mensagem que eu quero que fique para você. Antes que eu morra, e você vai morrer. Antes que eu morra, antes que eu deixe de existir. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te mudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento. Antes que eu morra, haja em meu favor. Me traga o socorro. A minha vida te pertence. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Como eu disse, a vida do crente não é diferente da vida do descrente. Com uma única exceção, nós temos a quem recorrer. E o descrente, a tudo que ele recorre, é falível, limitado, passageiro, pausa, vaidade. Como o salmista propõe, inútil, vão, não promove garantia alguma. Que o Senhor nos abençoe.